Ok, pessoal, já de volta, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as imagens daquela mulher que ontem à noite parou no posto de gasolina e fugiu sem pagar, aí foi para cima da polícia militar, bateu no carro da polícia militar, aí que furou o pneu, enfim, uma confusão ali no bairro de São Pedro, né? Daqui a pouco eu tenho essas imagens para vocês, a gente vai entrar nesse assunto. Daqui a pouco, lembrando, daqui a pouco também Madalena Hucker, e eu estou recebendo aqui hoje o deputado, agora secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Antes, posto de gasolina São Estevão, é um posto ecológico do Grupo Luso, que agora é um parceiro nosso aqui do programa, o Grupo Luso, o Raulzinho, o Márcio, que aliás, Márcio é cardiologista, né? O seu Raul, que eu tive com ele essa semana, o posto São Estevão, agora é um parceiro nosso aqui do programa, um posto ecológico. Tudo lá olha pelo lado da ecologia. Dentro do bairro de Araras precisava de um posto de gasolina e agora também tem o posto São Estevão. E por falar em Araras, um parceiro novo também do programa, porém já teve aqui de outras vezes, é a Gota Elétrica. A Gota Elétrica tem no Alto, tem em Araras e agora com showroom lá no interior, lá em Albuquerque. Gota Elétrica, agora lá em Albuquerque, em breve eu vou trazer aqui o pessoal da Gota Elétrica para fazer um bate-papo com a gente. Pedro Paulo, é um prazer ter você aqui, muito obrigado pela visita a Teresópolis e você trazendo uma boa notícia para a cidade, né? Bom dia, irmão. Bom dia, Hélio, bom dia a todos vocês que nos assistem. É um prazer estar aqui em Teresópolis, prazer estar no seu programa, Hélio, e hoje é um dia que saí lá do Rio cedinho para trazer boas notícias aqui para Teresópolis. Daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo lançamento junto com o presidente da Câmara, o Leonardo, com o nosso prefeito, também o aplicativo do Táxi Rio. Táxi Rio. A gente tem aqui em torno de 300 taxistas em Teresópolis. Né? É por aí. E aí, ao longo do tempo, os taxistas, isso não é uma característica só de Teresópolis, mas das grandes cidades, os táxis, eles vêm sofrendo uma concorrência muito pesada desses aplicativos de transporte. Né? De um lado, foi bom porque os taxistas também melhoraram os seus serviços, mas de outro, a forma dessa concorrência, ela trouxe para os taxistas muitos prejuízos, perda de corridas, enfim. E são serviços diferentes, há espaço para os dois. Né? E lá atrás, na prefeitura, nós trabalhamos uma forma de criar um aplicativo que pudesse os taxistas competirem com plataformas como Uber, como Cabify, como 99. É uma plataforma feita pela Prefeitura do Rio, portanto, ela não tem aqueles custos de intermediação que a Uber cobra, né, que essas plataformas cobram, e ela gera uma vantagem para o taxista, que tem todo um peso de fiscalização, de exigências que são cobradas, seja das cidades, seja do Estado, ele vai para o mercado, né, competindo de maneira mais equilibrada, menos desigual com as plataformas. E o importante é o seguinte, o táxi não morre, porque o táxi não pode morrer, são serviços ainda que parecidos, mas tem uma série de diferenças entre um e outro. Então, esse aplicativo, nós fizemos esse convênio, Prefeitura e a Prefeitura do Rio e Prefeitura de Teresópolis, assinamos o convênio e ele vai valer a partir de hoje aí para esses 300 taxistas e, é claro, para os usuários do táxi aqui de Teresópolis. Quer dizer, o táxi passa a ser um aplicativo também, como é o Uber e outros. É um aplicativo exclusivo para o táxi. Para o táxi. Porque hoje o táxi, ele, via aplicativo, em geral, os principais, ele tem que vir via o Táxi 99. Aí o sujeito, por exemplo, essas plataformas cobram do taxista pela corrida dele, em média, 25%. Por exemplo, se você paga lá R$10 pela corrida, R$2,50 vai tudo lá para Uber, tá? O ISS vai para Osasco. Então, assim, toda essa renda, além de ser um problema para o taxista, ser caro para o usuário, né, é também uma transferência de recursos para outras cidades. Então, quando você vem com o aplicativo do Táxi Rio, ele pode aumentar o desconto. Esse recurso ele circula na própria cidade de Teresópolis, então acho que é uma vantagem que todo mundo ganha. Então, peraí, o imposto que paga o Uber, por exemplo, vai para fora, a gente sabe, naturalmente, até porque o Uber não é brasileiro, né? O imposto vai embora. A renda vai para fora, mas o imposto, por exemplo, o ISS de todo o Brasil, todas as cidades do Brasil
que tem um aplicativo desse Uber, Cabify, Sim. eles são recolhidos na matriz. Que é a matriz. A matriz está em Osasco. Então, o ISS, o imposto recolhido dos contribuintes de Teresópolis, é transferido para Osasco. E no táxi? Isso é algo que a gente tem que mudar lá em Brasília. Eu sou deputado federal Sim. também. Esse é um debate que a gente faz intensamente. Isso vale para o Uber, isso vale para o Airbnb. Teresópolis é uma cidade turística, tem muito oferta de Airbnb. Isso vale também para o iFood, para o Rappi, essas plataformas de entrega também. Então, todas essas plataformas, elas são vistas como agenciamento de serviços. E a cobrança incide... No município sede. No município onde está a sede da empresa. Entendeu? Então, isso é uma distorção que a gente tem no nosso código tributário, que nós precisamos corrigir a partir de lei federal. Aí tem que ser lei federal. Então, o táxi cidade, o ISS, por exemplo, ficaria no município? Do táxi... Fica porque você aumenta o número de corrida dos táxis, o táxi recolhe ISS e isso é apropriado aqui para a receita da cidade. Para a receita da cidade. Exatamente. E, lógico, com isso, abaixa um pouco o valor das corridas, acredito eu que vai abaixar um pouco o valor das corridas. Sim, porque, Hélio, tem um espaço de desconto maior. É diferente o funcionamento. Por exemplo, no Uber, você não pode escolher, você escolhe a característica do carro, né? Mas ele não tem, da tarifa do carro escolhido, um desconto daquela corrida. É a média. Por exemplo, se você tem um grande evento na cidade de Teresópolis e está sendo muito demandado o Uber, o preço dele sobe. O táxi não. O táxi tem lá a bandeirinha dele, bandeira 1, bandeira 2. Mas aí entra o aplicativo do Táxi Rio e ele oferece um desconto. Por exemplo, o taxista fala, dentro da bandeira 1, eu quero dar um desconto de 10%, 20%, até 40%. Então, ele consegue oferecer uma corrida mais barata que ganha o taxista e ganha também o usuário. Perfeito. Isso é um ganho enorme, então, para o taxista e para o próprio município, né? É um sucesso no Rio de Janeiro, Hélio. É um sucesso tão grande, foi tão retumbante no Brasil, que a gente está tendo várias cidades no Brasil inteiro. Por exemplo, a gente já fez convênio com Maceió, estamos estudando convênio com várias cidades fora do Brasil, e no Rio de Janeiro acelerou esse processo de expansão. Já fizemos, vamos fazer com Niterói, já fizemos com Miguel Pereira, fizemos com São João de Meriti, Volta Redonda, várias cidades, fora a fila que tem de cidades para estabelecer esse convênio com o Táxi Rio. Ô, Pedro Paulo, ao deputado, né, agora, ao deputado, você falou em turismo. Teresópolis é uma cidade que ele respira turismo até certo ponto, né? Embora o empresário de Teresópolis, parte do empresário ainda não tenha sentido isso, apesar de Teresópolis ter a idade que tem, o tempo que tem, mas Teresópolis tem muito turismo. Os nossos finais de semana, o bairro do Alto, que é onde você chega, ali no bairro do Alto, aquilo ali, não importa o final de semana que seja, está sempre cheio, sexta, sábado, domingo. Virou um polo gastronômico, está virando um polo gastronômico. Como foi Petrópolis com a Rua Tereza, lamentavelmente caiu muito na pandemia, agora com a tragédia, pior ainda. Como é Friburgo com a lingerie, um polo de lingerie, Teresópolis virou um polo gastronômico. Bom, primeiro. Segundo, o nosso interior hoje produz cerca de 700 caminhões diariamente. Correto, vereador Leal? Por aí, 700 caminhões, né? Descem a serra, é que o Léo está aqui também, já tomou seu café da manhã, está aqui com a gente. 700 caminhões saem daqui em direção à Baixada Fluminense, região dos Lagos, Rio de Janeiro e até parte aqui de Minas, interior aqui de Minas, que se aproxima aqui da região de Teresópolis, como é Juiz de Fora. Não existe ainda uma política voltada para esse pessoal que é o produtor rural. A gente não tem uma universidade aqui em Teresópolis, no interior, uma universidade lá no interior, para o produtor rural. O filho do produtor rural, o neto, já está deixando de ser e quer ir embora. Ele quer ser médico, quer ser advogado e já quer fazer uma faculdade. Ninguém quer fazer agronomia, porque também não tem uma faculdade de agronomia. Te passei um quadro sobre Teresópolis, me fala disso. O que pode ser feito? Hélio, você tem toda a razão. Aliás, o turismo de Teresópolis ele é basicamente frequentado por cariocas, tá? Exato, Quase 95% por aí. das pessoas que utilizam a rede hoteleira
os restaurantes nos finais de semana são de cariocas que têm residência aqui ou que vêm aqui a passeio, né? Eu, por exemplo, vim aqui agora, eu tenho reuniões aqui em Teresópolis, depois tem em Friburgo, aproveitei o final de semana que a gente não vê a família, trouxe aqui esposa e filhos, estão aí rodando em Teresópolis, consumindo. Então, assim, o turismo de Teresópolis ele é fundamental e as cidades vão descobrindo as suas vocações, né? Polo cervejeiro, gastronomia, lingerie, enfim, acho que Teresópolis está encontrando ou retomando a sua vocação no setor de turismo. E acredito que, para encerrar a questão do turismo, o Estado acho que pode ajudar muito. A cidade tem os mecanismos de incentivo ao turismo, né? Mas o Estado também, em parceria, pode ajudar. Por exemplo, estabelecendo calendários anuais de grandes eventos. Isso tem que ser uma busca incessante do prefeito para que possa ter calendários e diminuir, por exemplo, a sazonalidade dessa frequência do turismo. Isso é uma coisa que a gente faz muito lá no Rio de Janeiro, toda hora todo mundo buscando evento esportivo, evento de negócios, evento de lazer, festas, entretenimento. Então, essa é uma busca permanente. Então, quanto mais a cidade estiver organizada no seu calendário de turismo, melhor. A segunda coisa, incentivos permanentes tributários, né? Nós fizemos um incentivo forte tributário na época das Olimpíadas, reduzimos ISS Sim. na construção, reduzimos IPTU, para que pudesse acelerar a requalificação da oferta hoteleira. Isso é algo também permanente que a cidade tem que pensar e se provocar. Por exemplo, agora nós estamos estudando alguns hotéis que não foram construídos, não deram tempo de terminar durante as Olimpíadas, nós vamos conjugar oferta hoteleira com oferta de moradia, a parte de hotéis nesses hotéis. Então, você também, de um lado, oferece opção de moradia e melhora e dá viabilidade econômica para a rede hoteleira, para que ela não sobreviva só do final de semana, para que ela possa também sobreviver e não fechar ou não reduzir o seu padrão. Então, esses incentivos para o turismo, claro, você criar zonas gastronômicas, isso tem feito sucesso aqui em Teresópolis, tem feito sucesso, por exemplo, Miguel Pereira, Petrópolis, Itaipava, tem se dedicado pelo turismo gastronômico, fortalecer a frequência turística. E é um trabalho também que o Estado precisa ajudar, né? Quando o Estado ajuda uma cidade a trazer eventos importantes, não ganha só Teresópolis, ganha Teresópolis e ganha o seu entorno. Quanto à questão da agropecuária, da agricultura, Hélio, sem dúvida nenhuma, eu acredito que nós somos ainda muito tímidos na política de permanência das pessoas no campo. A gente tem um potencial enorme. Olhem o que nós estamos agora, o debate global, por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Um dos problemas que pode afetar o Brasil além do petróleo, fertilizantes. Nós temos a Embrapa aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma inteligência montada aqui e destacada no mundo inteiro. Olha o desperdício que o Rio de Janeiro, o Estado e o governo federal, a falta de visão em relação a esse potencial do Rio de Janeiro, pode recuperar o Rio de Janeiro como um celeiro da agricultura, da agropecuária. Nós já fomos o maior produtor de leite do Brasil, perdemos essa condição. Já fomos os grandes produtores de laranja, perdemos essa posição. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, e aí falo não só como deputado federal, mas como economista também, me especializei, fiz o mestrado em desenvolvimento regional na UF. A gente tem um potencial enorme, Hélio, para desenvolver isso no Estado, e eu acho que, se você tiver políticas claras, estratégicas, elas são decisivas. Uma outra vertente que ajuda a agropecuária, a agricultura e ajuda o turismo, logística. As pessoas têm que ter fácil acesso, cada vez mais facilitado o seu acesso. Verdade, perfeito. Aqui em Teresópolis, seja para visitar Teresópolis, seja para descarregar, para poder trazer suprimentos ou levar produção de Teresópolis para outras áreas. Então, isso também é fundamental. Quando se recupera uma BR, quando se recupera uma RJ... Mas aí nós temos um problema. Petrópolis, por exemplo, tem subida e descida. Nós não temos, nós só temos uma estrada, sobe e desce. Por sinal,
já está ultrapassada há mais de 10 anos. Isso. Embora não tenham feito uma segunda pista, mas ela está completamente ultrapassada. Hélio, eu tenho conversado muito com o governador Cláudio Castro, que eu tenho uma boa relação política e pessoal. Provavelmente não estarei ao lado dele nesse processo eleitoral, mas tenho muito discutido as questões do Estado. Uma das críticas que eu faço diretamente a ele é que esse volume de recursos, por exemplo, que o Estado teve a partir da concessão da SEDAI, do regime de recuperação fiscal, que interrompeu o pagamento de dívidas do Estado com a União. Eu fui o relator dessa proposta de 2017 e foi uma lei da minha autoria que refez o regime de recuperação fiscal e agora o Estado está em vias de aderir ao regime de recuperação fiscal. Então, essa soma de momentos, concessão da SEDAI, regime de recuperação fiscal, porque interrompe o pagamento de dívidas, são quase 12 bilhões de reais que o Estado não tem que pagar para a União, que ele joga para frente, e mais as receitas de petróleo, royalties, porque quando o valor está alto, o Estado está tendo um momento de bonança, de fartos de recursos. E a gente não pode perder essa oportunidade para investimentos que sejam estruturantes. E o que eu tenho visto nessa cesta de investimentos que o Estado está fazendo hoje, eu vejo muitas obras, algumas obras são importantes, mas muitas pequenas obras, varejinho, e poucas obras que reestruturam o Estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, uma saída para Teresópolis, e obras que são impactantes para muitas e muitas Isso pessoas. É um projeto antigo, já existe esse projeto, está em Brasília. E essa é a hora de tirar esses projetos do papel. O Estado hoje tem recursos para fazer isso, para provocar isso. Então, eu acredito que isso precisa ser imediatamente repensado, porque eu conheço de gestão de recursos, sou secretário de Fazenda da cidade do Rio de Janeiro, fui chefe da Casa Civil. Se você não tiver, saber exatamente onde você vai, a estratégia que você tem, os recursos acabam rápido. A gente já viu esses ciclos de riqueza e pobreza aqui no estado do Rio de Janeiro. Lembra quando nós tínhamos o boom dos royalties? A gente tinha muito dinheiro, cidades fizeram até piso de granito. Rio das Ostras, Macaé, até Araruama, que está um pouco devagar. E depois, quando o petróleo caiu, foram à bancarrota. Exatamente. Né? Então, a gente não pode perder essas oportunidades. Isso não se perde com estratégia, com planejamento, sabendo induzir os investimentos adequados. Perfeito. Eu tenho mais um bloco para falar com o deputado Pedro Paulo. Sobre Teresópolis, sobre a região. E nesse próximo bloco, eu vou para o comercial, vou trazer o vereador Léo, que está aqui no estúdio, já tomou seu café da manhã, para bater um papo com a gente aqui. E já, Madalena Huck, estou aguardando a chegada dela. Ok? Rapidinho para o comercial, lembrando a você da Sorridentes. Clínicas Odontológicas Sorridente, a maior do Brasil, ou uma das maiores do Brasil, agora em Teresópolis, e não tem como não encontrar a Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Tem um plano odontológico por apenas R$ 19,90. Vá lá com a doutora Gisele conhecer a Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. A gente volta rapidinho. É rápido, fica aí.